Declaro aberta a sessão solene do Congresso Nacional destinada ao lançamento da campanha institucional Mulher na Política do Tribunal Superior Eleitoral. Sob a proteção de Deus, iniciamos nossos trabalhos. Nós temos a honra de contar já compondo a mesa do Congresso Nacional o excelentíssimo ministro Marco Aurélio Melo, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, a excelentíssima senhora Vanessa Graziotin, que é procuradora especial da Mulher no Senado Federal, a excelentíssima senhora Eleonora Menecute, ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, a procuradora especial da Mulher na Câmara dos Deputados, excelentíssima senhora deputada Elcione Barbalho, e a coordenadora geral da bancada feminina na Câmara dos Deputados, excelentíssima senhora deputada federal Jo Moraes. Nós também temos a honra de convidar para compor a mesa a secretária de Políticas para as Mulheres do Distrito Federal, senhora Olgamir Amâncio. Está vindo ali. Quer chamar o senador Ralf, que foi relator da lei da mini-reforma eleitoral, já viu? Tá. O senador Ralf está aí. Bom dia, uma honra muito grande, viu? E convido para compor a mesa o senador Waldir Raupp. Vossa Excelência está convidado para compor a mesa. O senador Waldir Raupp foi o relator da Lei 12.891 e sua presença nesta mesa é um reconhecimento pelo magnífico trabalho que o senador Waldir Raupp fez naquela oportunidade. Convido a todos para, em posição de respeito, cantarmos o hino nacional.
conceda a palavra ao senhor ministro presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Marco Aurélio Melo. Com a palavra. Pode sim. Com a palavra, Vossa Excelência. Caríssimo presidente Renan Calheiros, na pessoa de quem cumprimento não só os demais componentes da mesa, como também as senhoras senadoras, as senhoras deputadas, demais parlamentares, servidores, inclusive servidores do Tribunal Superior Eleitoral, meus colegas ministros do Tribunal Superior Eleitoral aqui presentes, ministra Laurita Vaz, ministra Luciana Lócio, ministro Henrique Neves, ministro Admar Gonzaga, ministro Tarcísio, minhas senhoras e meus senhores. Não posso, presidente, deixar de exteriorizar a honra de, pela primeira vez, ter tomado assento na mesa desta augusta casa e ter tomado assento para constatar, para testemunhar engajamento ímpar na oportuna campanha pela participação da mulher na política. E vejo o engajamento do Executivo, o engajamento do Legislativo, o engajamento do Judiciário, ao fim, o engajamento de toda a sociedade brasileira. Devemos buscar, passo a passo, a prevalência dos valores constitucionais. E se abrirmos a Carta da República, vamos notar que no artigo 1º surgem como fundamentos desta República a cidadania, a dignidade da pessoa humana, o pluralismo político, sendo objetivos, e aí penso esses objetivos, a construção de uma sociedade livre, justa e solidária, a redução das desigualdades sociais, o afastamento de preconceitos de qualquer espécie, e aí incluímos o preconceito quanto ao gênero. Mas há um princípio maior implícito na lei das leis, que é a Constituição Federal. E esse princípio sinaliza a necessidade de adotar-se uma ótica voltada ao tratamento igualitário. A quadra vivenciada. É fato notório que a população brasileira é constituída em maior número pelas mulheres. Mas o que temos em termos de participação feminina na política? Nós temos a minimização dessa participação. Se fizermos um levantamento quanto às prefeituras, vamos notar que menos de 10% das prefeituras são dirigidas por mulheres. Nas câmaras de vereadores, essa percentagem sobe um pouco, mas não ultrapassa os 12%. Nas assembleias dos estados que compõem a federação, a percentagem está em cerca de 10%. Governança estadual.
nós temos apenas 2 estados governados por mulheres. E aí a percentagem fica em torno de 7%. Na Câmara dos Vereadores, considerados os 513 integrantes, nós temos 46 deputadas federais. E aí é alcançado, em descompasso com o maior número considerado a população brasileira, a percentagem de 8%. No Senado da República, há um percentual maior, de 12%, já que temos 10 senadoras entre os 81 membros desta Casa do Senado. Mas há um contraste até mesmo estimulante, porque no cargo maior da República nós temos uma mulher, a presidente Dilma Rousseff. Qual é a posição do Brasil no ranking mundial da participação feminina na política? Nós estamos no 156º lugar. É algo que gera perplexidade e, diria mesmo, nos envergonha a todos brasileiros. Relembro minha origem. A minha origem como juiz que está na Justiça do Trabalho. O que havia até o advento da consolidação das leis do trabalho? A relação jurídica, tomador-prestador de serviços, era regida pelo Código Civil, prevalecendo as ideias napoleônicas sobre a liberdade de contratar. Mas essa liberdade acabava por submeter o prestador dos serviços, já que na vida precisamos optar, e geralmente optamos pela fonte do próprio sustento, ao tomador dos serviços. A única forma de caminhar-se para um equilíbrio, consideradas as relações jurídicas, é ter-se o peso da lei. O peso de normas que não se mostram simplesmente dispositivas, incidindo ao sabor da manifestação da vontade, mas de normas que são imperativas. A Lei das Eleições, a Lei 9.504 de 97, previu o sistema que posso rotular como primeiro passo dado o sistema de cotas. E aí lançou-se a previsão de ter-se um piso, e refiro-me aqui aos 2 gêneros, masculino e feminino, de 30%. Mas, de forma tímida, previu-se que a observância dessa percentagem mínima decorreria da vontade dos partidos políticos, consubstanciando o preceito uma mera faculdade. Mas o Congresso avançou, o presidente Renan Calheiros, e substituiu em 2009 essa faculdade por uma obrigatoriedade na observância dessa percentagem mínima de 30%. Mas, lastimavelmente, a visão machista acaba por prevalecer. E aí surge um filtro que eu diria que não é um filtro salutar, não é um filtro bem-vindo, é um filtro pernicioso. Refiro-me, presidente, às convenções. E se tem uma justificativa inaceitável para não se observar o quantitativo mínimo de participação feminina na disputa eleitoral, a falta de candidatas.
e quase sempre afastada a sensibilidade dos partidos políticos, o que se tem, salvo raras exceções e a presença nesta casa de senadoras e deputadas revelam essa exceção, a escolha de candidatas, verdadeiras candidatas que devem simplesmente, sob o ângulo formal e não considerada a realidade, apresentarem-se para o certame eleitoral. Há necessidade de uma conscientização maior, a necessidade de perceber-se até mesmo que o Ministério Público Eleitoral estará atento a fraudes que venham a ser perpetradas quando da realização das convenções. Em síntese, presidente, o país do faz de conta deve transformar-se em um país realmente republicano, observando-se, acima de tudo, a ordem jurídica. Em 2013, sob o ângulo simplesmente pedagógico, e vou dizer porque me refiro a esse enquadramento, o Congresso aprovou o projeto que resultou na Lei 12.891, inserindo na 9.504 de 97 um preceito a sinalizar que o Tribunal Superior Eleitoral, no período compreendido entre 1º de março e 30 de junho dos anos eleitorais, é uma norma, portanto, permanente, em tempo igual ao disposto no artigo 93 da mesma lei, substituiria o verbo não poderá, implementará propaganda institucional em rádio e televisão destinada a incentivar a igualdade de gênero e a participação feminina na política. A lei realmente foi editada. A lei realmente foi editada no período crítico de um ano que antecede às eleições. Mas a aplicação quanto a esse item é imediata. E por que é imediata? Porque a publicidade institucional é ditada pelo texto maior, pela própria Constituição Federal, no que prevê a anterioridade para a aplicação da lei nova eleitoral, a repercutir no processo respectivo de um ano. E, repito, a nossa Constituição Federal preconiza, acima de tudo, o tratamento igual dos cidadãos. Antes de vermos a propaganda, conclamo a todos, em especial os partidos políticos, cumprimentando a ministra Leonora Minicucci pelos 10 anos dessa importante secretaria, que é a secretaria que trata dos assuntos ligados às políticas relativas às mulheres. Reitero o sentimento de honra por falar desta tribuna no Senado da República, ressaltando a confiança na campanha que certamente apresentará resultados profícuos. Conclamos, avancemos socialmente, observemos a lei das leis que a todos indistintamente submete, que é a Constituição Federal. E em arrobo, presidente, se Vossa Excelência me permite, e os presentes também, em arrobo de retórica, digo-lhes
com absoluta certeza da boa procedência dessa expressão. Todo poder à mulher, esperança de um Brasil mais equilibrado. Muito obrigado pela atenção e vejamos os filmes. Oh, desculpa. Muito obrigada, hein, pelo apoio. Muito bem. Uma honra grande. Vamos assistir agora ao vídeo institucional Mulher na Política, do Tribunal Superior Eleitoral, e em seguida ouviremos também o áudio referente à campanha no rádio. As mulheres são maioria da população, estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Podemos repetir, né, João? As mulheres são maioria nas ruas, nas urnas, nas instituições de ensino. Somos muitas, com muitos desejos, muita garra, muito preparo, mas ainda com pouca voz na política. Você sabia que nas eleições de 2010, as mulheres ocuparam menos de 9% dos cargos disputados no Congresso Nacional? Está na hora da nossa voz ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. TSE, Justiça Eleitoral. Vamos repetir. A maioria da população estão em maior número entre os eleitores e possuem maior nível de escolaridade. Por outro lado, ainda ocupam poucos cargos políticos no Brasil. Até quando vamos deixar que eles falem por nós? A nossa voz precisa ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. Parabéns. As mulheres são maioria nas ruas, nas urnas, nas instituições de ensino. Somos muitas, com muitos desejos, muita garra, muito preparo, mas ainda com pouca voz na política. Você sabia que nas eleições de 2010, as mulheres ocuparam menos de 9% dos cargos disputados no Congresso Nacional? Está na hora da nossa voz ser ouvida. Vamos fazer parte da política. Vamos fazer parte da solução. TSE, Justiça Eleitoral. Nós queremos destacar com muita satisfação as honrosas presenças da ministra Laurita Hilário Vaz, da ministra Luciana Cristina Guimarães Lócio, dos ministros Henrique Neves da Silva, Tarcísio Vieira de Carvalho Neto e Adimar Gonzaga Neto, do Tribunal Superior Eleitoral. Registramos também com muita satisfação a honrosa presença da presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssima senhora Elaine Macedo, da deputada distrital Liliane Roriz, da deputada do Estado do Amazonas, Vera Lúcia Castelo Branco, da secretária da Mulher do Distrito Federal, Valesca Leão, do coordenador de operações do Banco Mundial no Brasil, Boris Gutria,
do vice-presidente do Conselho de Direitos da Mulher do Distrito Federal, Maria José Correia, do gerente da Casa de Abrigo do Distrito Federal. Quero destacar também com muita satisfação as honrosas presenças das deputadas Alice Portugal, Benedita da Silva, Carmen Zanotto, Cida Borghetti, Érica Cocai, Fátima Bezerra, Jandira Fegali, Janete Rocha Pietá, Lilian Sá, Luciana Santos, Manuela Dávila, Marinha Raup, Nilda Gondim, Perpétua Almeida, Rosane Ferreira, Rosinha da Defal, Sandra Rosado, Wilson Covati. E eu quero homenagear todas as deputadas federais, convidando neste momento a deputada Rosinha da Defal para fazer parte da mesa, para compor conosco a mesa diretora dos nossos trabalhos. O senador está falando da sua providência para ela. Foi. Exatamente. Conceda a palavra à senadora Vanessa Graziotin. Em seguida, ministra. Muito obrigada, presidente Renan Calheiros. Quero cumprimentar Vossa Excelência, presidente dessa Casa, Senado Federal e presidente do Congresso Nacional. Quero cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio de Mello, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e pedir licença, ministro Marco Aurélio, assim como pedir licença do ministro Henrique, do ministro Tarciso, do ministro Adhemar, para cumprimentar de forma muito carinhosa as ministras que participam do Tribunal Superior Eleitoral e que estão aqui conosco, ministra Laurita e ministra Luciana. Obrigada pela presença. Quero cumprimentar deputada federal Elcione Barbalho, procuradora da Mulher na Câmara dos Deputados, cumprimentar deputada federal João Moraes, coordenadora da bancada feminina da Câmara dos Deputados. Através delas, eu cumprimento todas as deputadas aqui presentes, e o presidente Renan já leu a relação. É quase toda a bancada, ministro Marco Aurélio, quase toda a bancada feminina. E o ministro Marco Aurélio, antes de chegar neste plenário, vindo da sala da presidência, comentava: as mulheres são mobilizadas. E a deputada Perpétua respondia: temos que ser, ministro, somos tão poucas que temos que ser muito mobilizadas para conquistar nossos direitos. Então, cumprimento todas as deputadas, assim como as queridas senadoras aqui presentes. Senadora Ana Amélia, que está entre nós. Quero cumprimentar a ministra da Secretaria, titular da Secretaria de Política para as Mulheres, ministra Eleonora Meneguzzi. Obrigada pela presença, ministra. Cumprimentar a secretária das Mulheres do Distrito Federal, companheira Aguamir. Cumprimentar a Rosinha da ADEFAL. E vocês perceberam que a Rosinha subiu aqui ao plenário, na mesa diretora, com muita facilidade, porque da outra vez foi diferente, não havia acessibilidade. Então, senador Renan,
Muito bem, de grande valia essa acessibilidade para todos aqueles que, diferente de todos nós e todas nós, vivem com muita dificuldade. Quero cumprimentar o senador Waldir Raupp e aqui fazer uma homenagem ao senador Waldir Raupp. O senador Waldir Raupp foi, eu esqueci meu discurso bem ali em cima da mesa, não me lembro o número da lei, mas ele foi o relator da mini-reforma da lei que estabeleceu a mini-reforma eleitoral e foi com o senador a lei. Mas o ministro Marco Aurélio, o presidente Marco Aurélio, falou tanto da lei que não há nem necessidade de repetir a lei 2.891, de 11 de dezembro de 2013. Senador Waldir Raupp foi o relator da lei, a lei que iniciou o debate aqui no Senado, passou pela Câmara dos Deputados e voltou para o Senado. E foi exatamente o relator da matéria, o ministro Raupp, quem primeiro a bancada feminina procurou. Eu apresentei uma emenda no Senado com todas as assinaturas e o apoiamento de todas as senadoras, prevendo o que está hoje no texto da lei, com o apoio das deputadas federais todas, e fomos nós, senadoras e deputadas, com o senador Waldir Raupp, que desde a primeira hora se comprometeu conosco em aprovar esse texto e assim contribuir com a luta não das mulheres, mas com a luta da sociedade por maior democracia e pela participação de uma parcela importante, mais da metade do povo brasileiro, que somos nós mulheres, na vida pública e política desse país. Eu quero cumprimentar todas as companheiras, os companheiros presentes, são muitas representantes de entidades, de partidos políticos que aqui estão. Amanhã teremos uma reunião importante com o Procurador-Geral da República, a Secretaria de Política para as Mulheres, a bancada feminina do Senado e da Câmara Federal, todos os presidentes de partido, as representantes das secretarias de mulheres dos partidos políticos, a fim de debater com o Ministério Público Federal formas e fórmulas para que a lei que estabelece uma cota mínima de 30% de gênero no Brasil não continue sendo sem ser observada, porque no primeiro momento, presidente Marco Aurélio, a lei não falava de obrigatoriedade, então não se preenchia. No segundo momento, da mesma forma, muitas vagas ficavam em branco. E neste momento atual, é obrigatório o preenchimento dos 30% das vagas. Porque se não houver o preenchimento, a chapa não se registra. Entretanto, o que acontece é que muitas laranjas compõem e completam as chapas, o que não é bom. Mulheres que aparentemente são candidatas, mas que não recebem um voto sequer. O que tem levado o Ministério Público, em alguns estados brasileiros, a abrir procedimentos contra as direções partidárias e contra mulheres que aceitam essa situação. Mas, dito isso, eu quero aqui ressaltar o fato de que a discriminação da mulher, mas primeiro, ministro Marco Aurélio, presidente Renan, falar da minha emoção. É muito comum nós vermos as mulheres subirem às tribunas ou as mulheres irem aos palanques, às praças e falar da sua luta, contra a discriminação. É muito comum. O que não é comum é ver os homens falar dessa luta, é ver os homens dizer da importância das mulheres estarem mais presentes nos espaços de poder. Foi-se o tempo em que a mulher era dada apenas a tarefa do cuidado da família, do cuidado do marido, do cuidado dos filhos. Após a Revolução Industrial, a mulher passou a trabalhar. Nós, no Brasil, hoje, representamos mais de 40% da força de trabalho ativa. Nós somos mais da metade da população. Nós somos mais da metade do eleitorado, mas os índices de ocupação das vagas no parlamento são esses, aqui expressos pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral. São índices incompatíveis com o nosso país,
com a nossa nação e com a nossa própria democracia, que é uma jovem democracia ainda. Não é possível que o Brasil ocupe a 156ª posição no ranking mundial em termos de participação feminina. Não é possível que nem 10% das vagas sejam preenchidas por mulheres. Mulheres que têm capacidade, mulher que tem uma escolaridade hoje superior à dos homens. Então, nós temos que ir além daquela constatação de que mulher não gosta de política e não quer ser candidata. Nós precisamos enfrentar todos os obstáculos que se põem à nossa frente, absolutamente todos. Um deles, não temos dúvida, presidente Renan, é o atual sistema político eleitoral brasileiro, que exclui a mulher, que, aliás, exclui o trabalhador, exclui o menos favorecido, exclui o pobre também, não é? Eu aqui estou numa grande expectativa do julgamento do Tribunal Superior Eleitoral em relação a uma ação ao ADIM, que ingressou à Ordem dos Advogados do Brasil, porque o país, a nossa democracia, preconiza condições iguais para todos. E tudo o que desequilibra essa situação de igualdade deve ser banido da nossa legislação. Mas, enfim, é uma legislação que também exclui as mulheres, que não permitem que as mulheres participem. Mas há um outro fato, que é o fato maior de todos, que é a história e a cultura, a carga cultural que a sociedade traz em si contrária às mulheres. Uma sociedade que a mulher é capaz, é competente para cuidar da casa, para trabalhar, para produzir, mas não para mandar, não para decidir. É essa cultura que nós temos que enfrentar. E aí, cumprimento todos os ministros e cumprimentando o presidente do TSE, por essa publicidade. Uma publicidade que resgata a mulher, mas resgata a política também, como dizia ontem a deputada João Moraes, porque é na política que se decide bem ou mal, é na política que se decide. Já dizia Bertolt Brecht que o maior analfabeto não é o que não sabe ler e escrever. O maior analfabeto é o analfabeto político, aquele que não entende nem percebe que todas as decisões e todo o futuro da sua vida diz respeito a decisões tomadas pela via da política, não é? Então, eu não tenho dúvida nenhuma que essa propaganda fará com que a sociedade reflita a condição da metade da sua população que está excluída. A democracia brasileira tem uma dívida com a sua gente e com a metade da sua população. Não podemos mais conviver com as mulheres sendo subrepresentadas no Parlamento brasileiro. E para concluir, presidente Renan, dizer que, como Michelle Bachelet, que tomou posse recentemente para o cumprimento do seu segundo mandato de presidente do Chile, mas que, quando esteve fora da presidência, porque lá não é permitida a reeleição, ela se dedicou à luta das mulheres no mundo inteiro e foi presidente da ONU Mulher. E dizia da ONU Mulher, a primeira presidente, muito obrigada, ministra, da ONU Mulher, e dizia o seguinte: quando uma mulher entra na política, muda a mulher. Mas quando várias mulheres entram na política, muda a política. E é isso que nós queremos. Mudar a política a favor de um país mais desenvolvido, a favor de uma nação que veja como prioridade a qualidade de vida da sua gente, a qualidade de vida das crianças, dos meninos, das meninas, de todos os brasileiros e as brasileiras. E concluo definitivamente citando aqui Mário Quintana. Mário Quintana, que escreveu o seguinte para as mulheres: plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. Muito obrigada, presidente. Nós registramos com muita satisfação a presença da excelentíssima senhora Eunice Pereira Amorim Carvalhido, que é Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, e registramos também com satisfação a presença da deputada federal Jaqueline Roriz, e da senadora Lídice da Mata, da senadora Maria do Carmo, da senadora Ana Amélia, Ana Rita, conceda a palavra com satisfação
a senhora Eleonora Menecute, que é ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres. Olha no relógio, para saber se é bom dia ou boa tarde. Boa tarde a todas e todos. Eu quero, com muita alegria e honra, em nome do governo federal, especialmente em nome da primeira mulher presidenta desse país, a presidenta Dilma Rousseff, e em meu próprio, e das 8 ministras e dos demais ministros, cumprimentar, em primeiro lugar, quebrando um pouco o protocolo, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Mello. Por que eu quebrei, senador Renan Calheiros, excelentíssimo senhor presidente desta casa? Porque é extremamente importante que, do ponto de vista institucional, o Superior Tribunal Eleitoral de um país, pela primeira vez, assume institucionalmente uma campanha que propaga, que defende a luta das mulheres pela mulher na política. Eu acho que isso, para nós, as instituições brasileiras, estão... O sistema judiciário, o parlamento brasileiro, que já deu demonstrações nesta casa, sob a presidência de Vossa Excelência, demonstrações do compromisso com as mulheres brasileiras e, do ponto de vista, no lado do executivo. Eu me lembro, e aqui quero também render minhas homenagens à ministra Carmen Lúcia, que foi na gestão dela que nós iniciamos, eu e as deputadas e eu, fomos em conjunto iniciar as gestões para esta campanha, né? E não é por acaso que, na gestão de um homem, inaugura esta campanha. Então, é por isso, excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio Mello, que eu, em nome do governo federal, agradeço a atitude do Tribunal Superior Eleitoral, que convoca as mulheres brasileiras e a sociedade brasileira. Eu cumprimento e reafirmo meu cumprimento ao senhor Renan Calheiros, senador, excelentíssimo senador, presidente desta casa, e o meu respeito, que ele sabe que tem sempre, né? Cumprimento, e aí eu vou cumprimentar todas as parlamentares, sejam da Câmara ou do Senado, carinhosamente, em nome da senadora Vanessa Graziotin, procuradora especial da mulher no Senado Federal, que me tirou da reunião que eu estava para vir aqui, e aí eu peço desculpa do meu atraso. A procuradora especial da mulher, a deputada federal Elcione Barbalho, a coordenadora geral da bancada feminina na Câmara dos Deputados, a senadora federal João Moraes, que, aliás, comigo tem uma história antiga. Deputada, mas lapsos acontecem, gente. Ela tem uma história interessante, ela comigo, que nós nos conhecemos. Ela é paraibana e eu mineira. Eu, depois que saí da cadeia, fui para Paraíba, ela que saiu do exílio foi para Minas. E nós trocamos. Enfim, deixamos nossas marcas nos dois maravilhosos estados, né? Cumprimento também com muito carinho
o excelentíssimo senhor senador Waldir Raupp, a minha amiga e colega secretária das Mulheres do Distrito Federal e a guerreira deputada Rosinha de Adeval. Eu falarei pouco, porque tudo já foi dito. Mas eu quero dizer que eu estive na posse da Michelle Bachelet, acompanhando a presidenta. Foi extremamente emocionante, não só por ser ela quem é, e a fundadora, primeira presidenta da ONU Mulher, né? Mas por ter recebido a faixa da filha do ex-presidente da República, o senhor Salvador Allende, a senhora Isabel Allende. Então, esse momento, porque no Chile quem passa a faixa é o Senado, o presidente do Senado é a presidenta. Foi muito emocionante. Então, duas mulheres chilenas em alto posto, nos mais altos postos da República Chilena, e eu acompanhando a primeira presidenta do Brasil no maior posto, no mais alto posto do Brasil. Agora, simplesmente, isto não reflete na participação política das mulheres, no legislativo, seja ele em que âmbito for. E também, como já foi dito aqui, não reflete a participação das mulheres nos diferentes níveis de executivo. E eu insisto e reafirmo, o século que nós vivemos é o século das mulheres. Nós estamos no mercado de trabalho, nós estamos enfrentando a violência contra as mulheres em todos os níveis. Nós estamos diminuindo os índices da mortalidade materna. Nós estamos ocupando, ainda pequenamente, cadeiras nos tribunais federais, nos tribunais estaduais e municipais. Mas a representação nossa não reflete o protagonismo da mulher na sociedade brasileira. Não reflete o protagonismo na luta pela democracia, na luta pela justiça social e na luta pela equidade de gênero e contra a discriminação racial e a discriminação sexista e todas as outras. Por que isso? Mais do que eu, todas e todos sabem. A sensibilidade e a compreensão têm que vir dos partidos políticos. Dentro, no interior dos partidos políticos. Se não privilegiar, para além das cotas, a participação e o protagonismo das mulheres, será muito difícil. E do ponto de vista da sociedade, enquanto persistir a divisão sexual do trabalho dentro de casa, é muito difícil para as mulheres. Por mais que as mulheres queiram, por mais que tenham espaços dentro dos partidos para participarem e serem representantes do povo brasileiro, homens e mulheres. Eu homenageio a todas vocês que ousaram se candidatarem, disputarem eleições e dizerem que nós mulheres podemos, e ao candidatar vocês estão dizendo que a divisão sexual do trabalho baseada no patriarcado tem que ser mudada.
porque nosso lugar é em todos os lugares dentro da sociedade. E aí eu termino reafirmando o nosso compromisso do governo federal, o compromisso da presidenta Dilma em colocar cada vez, em nomear cada vez mais mulheres e em contribuir e participar cada vez mais das campanhas para a política das mulheres, né? Eu fecho a minha fala com 2 casos pequenininhos, porque mineiro gosta de contar. A presidenta, quando estava candidata no aeroporto, uma menina de 7 anos perguntou à mãe dela, quando ela encontrou com a presidenta, então candidata: presidenta, eu posso? A menina. A presidenta disse: mas eu posso o quê? Ela falou: a mulher pode. Eu posso querer ser presidenta? Ah, claro que a presidenta disse: não só pode querer, mas deve querer, e é bom que queira. 7 anos. E em 2011, umas amigas minhas que são jornalistas me contaram que as filhas fizeram um aniversário aqui em Brasília. E a mãe perguntou: de que você quer a festa de aniversário? Fantasia, que fantasia, que motivo? Elas disseram: de presidenta. Não querem mais de Barbie, não querem mais, podem até querer, não querem mais só de fogão, não querem só querem o fogão, mas querem também outras coisas. Mas o que é ser festa, ter uma festa de presidenta? Ah, eu quero a máscara da presidenta Dilma, eu quero a faixa presidencial e eu quero um bolo do Palácio do Planalto. E foi essa festa dela. Quer dizer, se fosse outra mulher presidenta, eu acredito também que ela queria ser a presidenta, entende? Então, terminando, eu parabenizo todas as parlamentares, todos as ministras, em especial, do Tribunal Superior Eleitoral, com o meu maior respeito, a toda a equipe da SPM que aqui está e também ajudou muito nessa caminhada e tem ajudado, e ao presidente desta casa, senador Renan Calheiros, que em nenhum momento, senador, que eu liguei para o senhor e pedi alguma coisa de interesse das mulheres, foi negado. O exemplo é a PEC das trabalhadoras domésticas, que, aliás, precisa ser regulamentada. E, no mais, também o ministro Marco Aurélio, hoje, na presidência do Superior Tribunal Eleitoral. Então, nós precisamos ter consciência que esse século é o século das mulheres, é o nosso século. Então, nós não podemos, e aqui ninguém se omite, mas nós não podemos nos omitir do maior protagonismo das mulheres, que é no parlamento, onde se decidem, onde se vota e onde se abrem todas as janelas para quebrar o paradigma da discriminação de gênero. Muito obrigada. Conceda a palavra à deputada Elcione Barbalho, procuradora da Mulher da Câmara dos Deputados.
Boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimo senhor presidente do Senado Federal, senador Renan Calheiros. Presidente do Tribunal Eleitoral, excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio de Mello. Procuradora especial no Senado, excelentíssima senhora, companheira e amiga Vanessa Graziotin. Coordenadora-geral da bancada feminina na Câmara dos Deputados, deputada João Moraes. Excelentíssima senhora deputada federal Rosinha da Defal, minha primeira adjunta dentro da Procuradoria da Mulher. Ministros de Políticas para as Mulheres, excelentíssima senhora Eleonora Menecute. Coordenador de Operações do Banco Mundial, grande companheiro e parceiro, Boris Utria. Mulheres servidoras do TSE, em nome da Cátia Cubel, nós cumprimentamos vocês. Excelentíssimos senhoras e senhores ministros do Tribunal Superior Eleitoral, Henrique Neves, Laurita Vaz, Luciana Lócio, Tarcísio Verde Carvalho Neto, Ademar Gonzaga e, principalmente, presidente do Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Sul, excelentíssima senhora Elaine Macedo. Desculpe não citar mais, porque o tempo está escasso e o ministro Marco Aurélio precisa se ausentar. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, senhoras deputadas e deputados, demais autoridades aqui presentes. É, sem dúvida, um grande avanço para a luta de política das mulheres, mas principalmente para a cidadania brasileira, o lançamento da primeira campanha pública de rádio e televisão que incentiva a igualdade de participação de mulheres e homens nas próximas eleições. Esta é uma ação que vem sendo construída pelas parlamentares da Câmara dos Deputados do Senado Federal, em conjunto com o Tribunal Superior Eleitoral, em parceria também com a Secretaria de Política para as Mulheres, desde a época em que a ministra Carmen Lúcia ocupava o cargo de presidente e que agora se concretiza com o apoio do ministro Marco Aurélio, a quem eu parabenizo pela realização. O Brasil precisa avançar mais sua representação política de mulheres, principalmente no parlamento, que está longe de espelhar a realidade demográfica do nosso país, onde mais de 50% da população são mulheres. Registro também a importância de um ministro, como o doutor Marco Aurélio de Mello, ter escolhido o parlamento para lançar esta campanha, que convida as mulheres a participarem do pleito de 2014 e, principalmente, despertar na eleitora e no eleitor a consciência da necessidade dessa equidade de gênero na participação e representação política. E quero parabenizar também pela peça excelente que acabamos de ter acesso. Desde o ano passado, as parlamentares da Câmara e do Senado realizam grandes campanhas de conscientização e mobilização para sistematizar dados, incentivar a filiação partidária e, principalmente, fazer cumprir a legislação eleitoral no que se refere ao real preenchimento das cotas, ao repasse de 5% dos recursos do fundo partidário, e isso é um grande problema, um grande entrave para nós não termos mais mulheres no poder. Recursos para que a gente possa fazer campanha. Dos recursos do fundo partidário e também dos 10% de propaganda partidária gratuita destinada às mulheres, que não raro são desrespeitadas pelos partidos políticos. Essa precisa ser uma ação conjunta, e conjunto com toda a sociedade. Por isso, eu parabenizo as minhas colegas Vanessa Graziotin e João Moraes, em nome de todas as mulheres parlamentares desta casa e, ao mesmo tempo, que convido a todas as mulheres deste país a ocupar o seu lugar nas urnas em 2014. Obrigada. Conceda a palavra à deputada João Moraes, coordenadora da bancada feminina na Câmara dos Deputados. Bom dia a todos e a todas. Queria cumprimentar nosso presidente do Senado, Renan Calheiros, nosso grande ministro, que hoje, segundo ele, está com o coração mais feminino, por isso que botou uma gravata mais próxima de nós. Senador Valdir Raupp, agradecendo pela invasão que nós fizemos do seu gabinete,
secretário Algamir, senadora Vanessa, ministra Eleonora, resistente da nossa luta, a deputada Elcione, em nome da deputada Rosinha da Defal, eu cumprimento toda a bancada feminina. Esse ato já por si fala, precisa poucas palavras. Eu queria dizer, ministro Marco Aurélio, que este momento é um momento simbólico, que as nossas conquistas legais saem da fria letra da lei e dos solitários gabinetes e vêm para a voz das instituições. A presidência do Tribunal Superior Eleitoral fala à sociedade que é preciso dar voz à metade da população. Queria aqui fazer só 2 registros. O primeiro, em 5 de outubro de 1789, a Marcha das Mulheres rumo a Versalhes tinha um objetivo. 7.000 mulheres com mosquetões, com foices, puxando o canhão, avançavam para querer falar com Luís XVI. E qual era o objetivo delas? Era recuperar o suprimento do trigo. E foram, e falaram com Luís XVI, e arrancaram dele, 2 semanas depois, a queda do preço do trigo. Isso significa que as mulheres são capazes de se rebelar para garantir pão nas mesas do país. O segundo registro, eu queria ler aqui, senador Renan e ministro Marco Aurélio, a frase da nossa primeira deputada federal, Carlota Queiroz, no dia 13 de março de 1934. Com a simplicidade que lhe era peculiar, uma médica e escritora. Apesar do silêncio que tenho mantido desde o início dos trabalhos desta casa, cabe-me a honra, com a minha simples presença aqui, de deixar escrito um capítulo novo para a história do Brasil, o da colaboração feminina na política do país. Dê-nos o poder, que nós garantimos pão para o nosso povo e garantimos paz para todo o país. Excelentíssimo senhor ministro Marco Aurélio, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, excelentíssima Vanessa Graziotin, procuradora da Mulher no Senado Federal, excelentíssima deputada federal Elcione Barbalho, procuradora especial da Mulher na Câmara dos Deputados, excelentíssima deputada Rosinha da Defal, excelentíssimo senador Valdir Raupp, excelentíssima ministra da Secretaria de Políticas para as Mulheres, Eleonora Menecute, excelentíssima Algamir Amâncio, secretária de Políticas para as Mulheres do Distrito Federal. É com muita satisfação que recebemos hoje aqui no Senado Federal visitas tão ilustres. E a todas eu quero destacar, mais uma vez, homenageando o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Marco Aurélio, um dos mais respeitados magistrados do Brasil, por seus indiscutíveis conhecimentos jurídicos, por sua aguda inteligência e pela campanha que lança hoje aqui do Tribunal Superior Eleitoral no Senado Federal. Do ponto de vista institucional, muita coisa já se fez no Brasil com relação a avanços na legislação de gênero no nosso país. Mas do ponto de vista de uma campanha, da publicidade, do que ela significa, nunca se fez, presidente Marco Aurélio, o que o Tribunal Superior Eleitoral está fazendo nesse momento. Muito obrigado,
muito obrigado, sobretudo por ter lançado essa campanha aqui no Senado. Hoje, nós podemos dizer que a campanha Faça Parte da Política é resultado do esforço também do Senado, que incluiu na mini-reforma eleitoral aprovada no ano passado a Lei 12.891, a possibilidade do Tribunal Superior Eleitoral, nos anos eleitorais, promover propaganda institucional em rádio e televisão destinada a incentivar a participação feminina na política. E mais um orgulho nós sentimos ao constatar que essa previsão é resultado do trabalho da senadora Vanessa Graziotin, a quem confiamos a responsabilidade de comandar a Procuradoria da Mulher no Senado Federal, tão logo tomamos posse na presidência dessa casa. E pelo que podemos observar, a escolha não poderia ser mais feliz, pois os bons frutos do trabalho da Vanessa Graziotin nós já podemos colher agora, nesse ano eleitoral tão importante para a política do nosso país. A política, como todos disseram, não pode ser um reduto em que os homens sejam eternamente a maioria. Queremos e precisamos de mais mulheres na política. Há pouca representatividade feminina no Senado, na Câmara, nas Assembleias Legislativas, nas prefeituras, nas câmaras municipais, e esses números já foram todos postos pelo ministro Marco Aurélio, é motivo de preocupação e de profundas reflexões. Como diferentes pesquisas já comprovaram, o Brasil é um dos países com piores índices de participação de mulheres no Legislativo e no Executivo. De cada 10 eleitos, 9 em média são homens. E apesar de termos uma mulher na presidência da República, ocupamos um constrangedor lugar de número 156 em ranking de 188 nações sobre igualdade na presença de homens e mulheres na política. Essa realidade da mulher na política mostra que ainda temos um longo caminho a percorrer quando se fala em questões de gênero. Embora seja a maioria no eleitorado, as mulheres ainda não alcançaram igual representação nas instâncias políticas. Um estudo, e já encerro, do Banco Interamericano de Desenvolvimento, demonstra que as diferenças salariais relacionadas a gênero continuam sendo significativas nos países latino-americanos. As mulheres latino-americanas ganham menos, mesmo que possuam um maior nível de instrução. É justamente por causa desses abismos inaceitáveis que devemos estimular a participação da mulher em todos os aspectos da nossa vida, sobretudo na política. Temos que avançar, propor medidas até que ocupemos, homens e mulheres, todos os espaços no cenário nacional em igualdade de condições, como determina a Constituição Federal. Temos que tornar mais efetiva a legislação eleitoral, que estabelece o preenchimento de, no mínimo, 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo. Essa lei determina o repasse de, no mínimo, 5% dos recursos do fundo partidário para a criação de programas de promoção e difusão da participação política das mulheres, e prevê ainda que pelo menos 10% do tempo de propaganda partidária gratuita seja destinado às mulheres. Todas essas determinações não têm surtido ainda o efeito esperado, pois muitos partidos, como todos sabem, apenas inscrevem mulheres nas chapas eleitorais
sem investir de fato em suas campanhas. Esses fatos não podem se repetir nas eleições deste ano, nas eleições de 2014. Por tudo isso, muito me alegra, e me permitam repetir aqui, receber o ministro Marco Aurélio, hoje aqui no Senado, para o lançamento da campanha Faça Parte da Política. Que as mulheres atendam a esse chamado para que juntos possamos construir um país melhor, com mais igualdade e fraternidade, sem discriminações de qualquer espécie. De nossa parte, aqui estamos no Congresso Nacional, trabalhando para que as leis do nosso país contemplem as mulheres nos seus anseios de participação em sociedade. Sem dúvida, todos nós seremos beneficiados. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos, de todas as autoridades, das ministras, da ministra Laurita, da ministra Luciana, como já foram atendidos os objetivos da convocação dessa sessão do Congresso Nacional, nós agradecemos a todos mais uma vez e declaramos encerrada a sessão.